Colossenses 3, do 16 ao 17. O texto da palavra de Deus diz assim: habite ricamente em vocês a palavra de Cristo. Ensinem e aconselhem-se uns aos outros com toda a sabedoria e cantem salmos, hinos e cânticos espirituais com gratidão a Deus em seu coração. Tudo o que fizerem, seja em palavra, seja em ação, façam-no em nome do Senhor Jesus, dando por meio dele graças a Deus Pai. Vamos de novo ler a primeira parte do versículo 16, no 3, todos juntos? 1, 2, 3. Habite ricamente em vocês a palavra de Cristo. Amém? Pode se assentar e pergunta para quem está do seu lado assim: você já leu a sua Bíblia hoje? Esperamos que as respostas tenham sido positivas. Deixa eu perguntar aqui: quantos já leram a Bíblia de capa a capa? Leram toda a Bíblia, Antigo e Novo Testamento? Levante a mão. Não é nem metade da igreja que leu toda a Bíblia. Quantos já leram pelo menos o Novo Testamento? Claro que aqueles que leram todo, levanta novamente. Amém. Pelo menos o Novo Testamento. Já aumentou. Meus irmãos, nós precisamos cada dia nos apaixonar mais pela palavra de Deus. Eu gostaria de hoje que você saísse daqui amando a sua Bíblia. Por isso, o tema da nossa reflexão é essa: ame a Bíblia. Eu acredito que quem ainda não leu a Bíblia toda, ou quem ainda não se colocou numa busca por compreender mais a palavra de Deus, se alimentar dela todos os dias, ainda não entendeu a plena importância das Sagradas Escrituras. O conhecimento muda a vida, em qualquer área. O conhecimento muda a vida, muda a história, abre portas. O conhecimento transforma. O conhecimento é tão importante que nós estamos vendo cada dia mais as pessoas que mais conseguem se desenvolver, alcançar o sucesso segundo os homens, é porque têm obtido os conhecimentos diferenciados das demais pessoas. E pode ter certeza, você ainda não se tornou, quem sabe, quem você quer se tornar, não chegou ao nível que você quer chegar em qualquer área, profissional, intelectual, financeira, é porque você ainda não sabe algumas coisas que outras pessoas sabem, já descobriram e conquistaram. Essa realidade no nosso mundo, e você é uma testemunha ocular disso, tem feito com que todos os dias pessoas estão vendendo conhecimento, compartilhando conhecimento. Em 2017, a revista Exame fez uma reportagem falando sobre os coaches, que foi algo que era, principalmente naquela época, explodiu, e muitos ainda não sabiam o que eram esses coaches, os mentores, treinadores e assim por diante. E foi falando um pouco daquilo, e chegou no momento que começou a mostrar quanto que recebe os coaches por uma hora de trabalho, quanto custava cada hora dos coaches. Daí tinha coaches que a hora era 250, outros eram 300, 500, 1.000. Interessante que o destaque estava naqueles mais conhecidos no Brasil, que uma hora com um desses coaches girava em torno de R$5.000. Uma hora com um coach, R$5.000. Ele vai te ensinar algumas coisas importantes da vida e decisões que vocês devem tomar. Agora, deixa eu perguntar para você. Você acha que algum desses coaches, ou se juntar o conhecimento de todos os coaches do Brasil junto, vocês acham que eles conseguem superar a sabedoria da palavra de Deus?
Ou seja, nós precisamos entender que a Bíblia não é apenas mais um livro. A Bíblia, ela é a palavra de Deus, dada a nós, para revelar o projeto de Deus para as nossas vidas, para a humanidade, revelar Jesus e nos fazer viver e compreender as promessas de Deus sobre a nossa vida. E deixa eu te lembrar de algo importante, baseado nessa introdução que eu estou fazendo. Quando você deixa de amar, estudar, meditar na palavra de Deus, você está perdendo as melhores oportunidades de crescer, amadurecer e evoluir na sua vida. Portanto, que a partir de hoje, isso comece a mudar. E você comece a olhar para esse livro, de fato, como a palavra de Deus. Porque se a Bíblia é a palavra de Deus, eu não posso tratá-la de qualquer jeito. Se a Bíblia é a palavra de Deus, eu não posso tratá-la como mais um livro. Se a Bíblia é a palavra de Deus, eu preciso me alimentar, eu preciso mergulhar, eu preciso fazer com que ela realmente conduza os meus passos. Como já foi até citado aqui hoje. O salmista, entendendo isso, ele vai dizer: lâmpada para os meus pés é a tua palavra. Ilumina o caminho. É luz que ilumina o caminho e eu consigo enxergar aonde eu devo pisar. Quando você para analisar como que a Bíblia foi constituída, você fica de queixo caído. Porque você não consegue compreender pela lógica humana como que um livro que tem 40 autores, escrito num período de mais ou menos 1000 anos, tem uma coesão tão precisa. Toda ela está sincronizada. Como que explica isso? Como que explica os manuscritos achados de mais de 2000 anos atrás estão lá, intactos, mostrando que o que nós temos hoje, traduzido em todas as línguas maiores, como o português, por exemplo, em várias versões, como que esses textos atravessaram tantos os séculos sem ser distorcido? Sabe por quê? Deus velou e vela pela sua palavra, para que chegasse a mim e chegasse até você. Mas nós precisamos valorizar cada dia mais a palavra de Deus. Quando Paulo ele está escrevendo a Timóteo, na segunda carta, capítulo 3, verso 16, ele vai dizer assim: toda a Escritura é inspirada por Deus, útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça, para que o ser humano seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. O autor de Hebreus, ele vai dizer, capítulo 4, verso 12, pois a palavra de Deus é viva, ela é viva e eficaz e capaz de separar alma e espírito, juntas e medulas, julga pensamentos e intenções. Portanto, nesse mundo que nós vivemos, eu quero que você, pelo menos, guarde no seu coração 5 benefícios que a palavra de Deus vai trazer para você. Coisas que, como eu falei, coaches e mentores desse mundo jamais conseguirão trazer tanta eficácia quanto a palavra de Deus. Primeira verdade, a palavra de Deus, ela nos traz o benefício de nos manter preparados para o inesperado da vida. Quando eu medito na palavra de Deus, amo a palavra de Deus, permito que ela traga luz para a minha alma, ilumine o meu caminho, quando eu de fato permito que ela faça sentido na minha existência, eu estou cada dia mais preparado para o que vem no amanhã. Mesmo não conhecendo o amanhã, eu e você não sabemos do amanhã. Mas nós podemos ter uma certeza. O Espírito Santo de Deus, ele já está no amanhã. E quando eu estou aqui, me alimentando da palavra de Deus, o Espírito Santo está trazendo
princípios, valores, estruturas na minha alma que no amanhã serão úteis para que eu não caia e eu permaneça de pé. Quando eu entendo desta maneira, começa a fazer sentido toda a palavra. Aquilo que o salmista falou no Salmo 37, verso 5, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Isso entrou na minha alma. Opa, eu preciso entregar o meu caminho ao Senhor. O mais difícil é confiar, mas a partir do momento que eu me alimento da palavra, eu começo, porque, meus irmãos, nós precisamos entender, é isso, não é um livro mágico, é um livro que precisa estar impregnado na nossa alma. Como que eu vou confiar no Senhor? Porque eu entregar, poxa, eu estou tão mal, eu vou entregar, mas o confiar é a partir do momento que eu começo a olhar para a vida de um Abraão. Eu começo a ver que Deus fez uma promessa para Abraão. Eu começo a ver que ele saiu da terra dele, da sua parentela, foi para um lugar que ele nem sabia, mas Deus cuidou, Deus protegeu, Deus guardou e Deus cumpriu a promessa. Opa, eu olho a vida de José, eu começo a ver que Deus deu sonhos para José, e mesmo com os irmãos traindo e vendendo ele lá para o Egito, mas Deus foi fazendo com que as adversidades se tornassem oportunidades para ele crescer, amadurecer e se preparar para que o sonho cumprisse. E quando ele assume no trono, as adversidades o prepararam para isso. Opa! Então não é apenas um versículo falado por Davi que está na minha alma, mas eu começo a enxergar que cada história que chegou até mim, através da palavra de Deus, Deus me fez conhecer para que gerasse fé na minha alma. E eu pudesse então descansar e saber que o Senhor já está no amanhã, cuidando de tudo, Ele vai me proteger, Ele vai cumprir as suas promessas, se eu estiver no centro da sua vontade. Paulo, ele entendeu isso, porque Paulo era um dos, talvez, de todos os homens que pisou nessa terra, um dos que mais conhecia a palavra do Senhor. É por isso que mesmo preso, mesmo muitas vezes açoitado, ele não titubeia em dizer: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Ou seja, se de fato a palavra habita em mim, como é a proposta da nossa reflexão, eu posso ter certeza, ela me manterá firme quando chegar o inesperado do amanhã, porque eu sei quem cuida de mim. Amém? Segunda verdade, dos benefícios que a palavra de Deus traz para a minha alma, ela me mantém produtivo. A palavra de Deus me mantém produtivo. Aquilo que hoje a humanidade exige das pessoas, mas não consegue muitas vezes dar os meios para que alcancem. Hoje, todas as empresas praticamente têm as suas metas para bater. Tratam o ser humano muitas vezes como máquinas. Porque não importa o que está passando, não importa se teve um familiar enfermo, não importa se perdeu alguém, não importa se não está bem de saúde, tem meta para bater. E as pessoas vivem numa busca absurda por produtividade, mas como não tem uma fonte de energia que seja constante, elas vivem oscilando. Os resultados oscilam. Mas quando nós olhamos na palavra de Deus, a gente consegue perceber que aquilo que a humanidade busca hoje, nós temos garantia de conseguir, não para cumprir algo para homens, mas porque Deus em nós nos faz excelente. Quando Josué ele tem uma missão, que não é uma missão fácil, substituir Moisés, conduzir o povo agora para dentro da terra prometida, o Senhor vai dizer para ele, Josué capítulo 1 e verso 8, eu acho precioso isso, Josué, não deixe de falar as palavras do livro da lei e meditar dia e noite.
Meditar dia e noite não quer dizer que alguém vai ficar dia e noite lendo a Bíblia, mas significa que aquilo que eu li no meu momento de devocional, eu vou ficar ruminando aquilo, pensando naquilo. Aquilo vai estar presente quando eu tiver que tomar uma decisão, quando eu falar, quando eu trabalhar, ou seja, dia e noite, aquilo está. E daí o texto diz assim: para que você então cumpra fielmente o que está escrito, só então os seus caminhos serão bem-sucedidos e prosperarás. É interessante, lá na frente, Jesus, que curiosamente também é Josué, né? Porque o nome de Jesus é a versão grega para Josué. O próprio Senhor vai dizer assim em João 15, que Ele é a videira verdadeira, nós somos o ramos, e Ele espera encontrar fruto, porque os frutos é que glorificam o Pai que está no céu. Mas interessante que Jesus, ali em João 15, Ele vai dizer assim: se vocês permanecerem em mim, e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem, será concedido. O meu Pai é glorificado pelo fato de vocês darem muito fruto, e assim serão os meus discípulos. Jesus, Ele está dizendo, se a palavra dEle permanece em nós, essa seiva que sai dEle e passa em nós, é impossível não dar frutos. Ou seja, quando eu amo a palavra e a palavra está habitando em mim, pode ter certeza, haverá frutificação. E não em prol apenas de um benefício capitalista de uma empresa, mas nós estamos falando daquilo que tem valor eterno. Foi assim, com essa compreensão, que nós podemos pegar personagens da Bíblia, e nós vamos ver que a partir do momento, eles meditaram na palavra do Senhor, a palavra entrou, mudou convicção, mudou a visão, eles tomam decisão de frutificação. Um caso clássico, Neemias. Ele ouve falar daquilo que está acontecendo em Jerusalém, e ele vai para a presença do Senhor, meditando na lei, orando, jejuando, chorando, e então ele toma a decisão, ele sabe o que precisa fazer a partir do momento que a palavra entra. Quantas vezes nós, que nos denominamos cristãos, seguidores de Cristo, aplaudimos, levantamos as mãos, cantamos, mas quando olhamos a frutificação em prol do reino de Deus, a gente oscila. Ou às vezes nós estamos muito aquém daquilo que sabemos que o próprio Deus espera de nós e que a nossa própria consciência sabe, poderíamos gerar muito mais. É impossível você permitir que a palavra de Deus entre e você não querer dar frutos. Portanto, permita que a palavra entre na sua vida. Enche o seu coração, transforme a sua visão, amplie os teus projetos existenciais, para que você possa viver aquilo que Deus tem para você e frutificar com excelência. Terceiro benefício, a palavra de Deus, quando habita em nós, ela nos mantém puro. No Salmo 119, que você deveria ler esse salmo, hoje é um dia especial para isso, que é um salmo que valoriza justamente o poder e a importância da palavra de Deus. No verso 9 do Salmo 119, há uma pergunta interessante: como pode o jovem manter puro o seu caminho? O jovem, muitas vezes ali, dominado pelos impulsos, pelos desejos, como manterá o jovem puro o seu caminho? E o próprio salmista, ele responde: meditando de acordo com a palavra de Deus, vivendo a palavra de Deus. E 2 versículos depois, verso 11, vai dizer assim: eu escondi a tua palavra no meu coração, Senhor, para não pecar contra ti. É impossível se manter puro nesse mundo sujo, sem ter a palavra de Deus latejando na sua mente, no seu coração. Moody já dizia:
Ou a palavra te afasta do pecado, ou o pecado te afasta da palavra. Não tem como as duas coisas se conciliarem. Ou o pecado vai te afastar da Bíblia, ou a Bíblia vai te afastar do pecado. Entenda isso, no ponto anterior eu falava sobre frutificação, essa é uma grande verdade. Porque quando o nosso adversário, ele quer interromper a tua frutificação, ele não vai atacar frutos, ele vai atacar a raiz, da onde você está bebendo. E, claro, agora, quando a gente fala da questão de se manter puro, se não tem a palavra de Deus, primeiro, nem vai saber o que é certo, o que é errado, como proceder, e acaba ouvindo outras vozes, outros barulhos, e a gente acaba se perdendo. A oração do Senhor Jesus, lá em João 17, foi: santifica-nos na verdade, a tua palavra é a verdade. E é claro, a Bíblia ela não oculta dos heróis e heroínas da fé os erros que eles cometeram. E é justamente olhando para a palavra de Deus que na prática eu posso ver isso de uma maneira explícita. Um Sansão, chamado e escolhido por Deus para libertar o seu povo, não consegue obedecer os ensinos do Senhor de cobiça, de imoralidade, de não flertar com os outros povos, mas ele viola a palavra do Senhor. Você sabe que as consequências na vida de Sansão é de pecado em pecado com mulheres, a fraqueza na área sexual, e a consequência você também tem explícito ali na Bíblia. Ele é envergonhado, ele é humilhado, ele é preso, é debochado, sofre. Ah, pastor, mas no final, a gente vai ver que ele, no dia da sua morte, matou também muita... Pois é, mas dá uma olhada, o tanto que ele teve que sofrer por desobediência à palavra do Senhor. Fechou os olhos para a instrução de Deus. E o pecado sempre cobra um preço mais alto do que qualquer um quer pagar. Está ali o homem segundo o coração de Deus, Davi, apaixonado pela palavra do Senhor. Pois é, pastor Lediel, e aí? E aí que chegou o momento da sua vida, aonde ele permitiu que outras vozes entrassem. Você conhece a história de Davi com Betseba, o adultério, e o que isso trouxe para a sua família. Se Davi estivesse aqui, ele iria desesperadamente gritar aos nossos ouvidos para jamais negligenciar as instruções apontadas na palavra de Deus, porque o vacilo que ele deu só trouxe morte e destruição para dentro da sua casa. Davi, respeitado lá fora, envergonhado dentro do lar. Davi matou milhares de inimigos, mas viu dentro da sua própria casa um irmão matar outro irmão, dentro da própria casa ter uma filha abusada por um irmão, dentro da própria casa ele teve alguém que se levantou contra ele. Por quê? Porque ele lá atrás virou as costas para os ensinos do Senhor e as consequências vieram. Ou seja, quando essa palavra entra na minha alma, mostra-me o caminho certo e me capacita todos os dias a escolher com sabedoria as decisões que eu vou tomar, as palavras que eu vou usar, o caminho que eu vou escolher. Não existe mentor ou coach neste mundo que possa te dar melhor instrução para como você garantir um futuro brilhante, abençoado, com a presença do Senhor, que não seja a palavra de Deus. Ela é a fonte de vida que nós precisamos. Em quarto lugar, dos benefícios da palavra de Deus, nos faz reconhecer a voz do Senhor. No mundo em que nós vivemos, como eu falei e repito, um mundo barulhento, um mundo onde todos têm as suas opiniões, um mundo onde distorce a verdade para enganar, para confundir. Interessante, muitas vezes camuflado atrás de uma religiosidade.
que não é apenas os nossos dias. Hoje, talvez, foi potencializado pela facilidade dos meios de comunicação. Mas desde lá de trás isso acontece. Quando Paulo ele está orientando o jovem Timóteo, ele vai dizer assim para Timóteo, lá na segunda carta, capítulo 4. Ele vai dizer assim: pregue a palavra, esteja preparado a tempo e fora de tempo. Corrija, repreenda, exorta com a paciência e doutrina. Ele diz assim: pois virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina. Vai tentando ver se você encontra isso nos nossos dias. Não suportarão a sã doutrina. Ao contrário, sentindo coceira nos ouvidos, juntarão mestres para si mesmos, segundo os seus próprios desejos. E eles se recusarão a dar ouvidos à verdade, voltando-se para fábulas. Está aí os nossos dias. Quando você fala o que é o certo, quando você prega a palavra, você sempre vai encontrar alguém que pega a Bíblia, separa versículos do contexto, isola frases para tentar, inclusive, defender o pecado. É só você olhar a realidade. Hoje existe, e vou colocar bem claro para você entender, igrejas, mas entre aspas, que defendem o uso de uma maconha na hora da celebração. Vem, fuma o seu baseadinho, relaxa, auxilia na conexão com os céus. Igrejas que abrem portas e diz para os homossexuais: continue do jeito que vocês estão, porque não é pecado. O que importa é o amor, porque Deus é amor. A Bíblia diz que Deus é amor. E a pessoa pega esse versículo e abraça. Outros defendem o próprio adultério, outros defendem a murmuração, outros defendem a ganância e assim por diante. Enfim, vivemos em tempo onde as pessoas não conseguem ouvir, ser confrontado pela palavra e dizer, baseado no espelho da palavra, eu estou errado, eu me arrependo, eu quero me consertar e viver de acordo com esses ensinos. Mas não, apenas justificam os seus erros e ainda usam a Bíblia para isso. Engano. Engano. Mas nós precisamos entender que quando nós conhecemos a palavra, nesse mundo barulhento, nós conseguimos reconhecer a verdadeira voz do Senhor. Nós conseguimos também ver o que o próprio Jesus disse: chegará tempos aonde os falsos profetas surgirão. Mas não sejam enganados, guarde o coração de vocês. Lá quando Jesus está falando em João 10, ele é bem direto em dizer, ele está fazendo uma comparação. As ovelhas estão no aprisco e o bom pastor, ele age de uma maneira, mas os enganadores agem de outra maneira. E ele vai dizer assim: o bom pastor chama as suas ovelhas pelo nome, e quando as leva para fora, ele conduz todas elas, e ele vai adiante, elas o seguem, porque conhecem a sua voz. Ele nos conhece pelo nome, nós conhecemos a sua voz, mas as ovelhas desse pastor nunca vão seguir um estranho, na verdade fugirão dele, porque não reconhecem a voz do estranho. E ele vai dizer no verso 10, eu sou o bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas. Como que você vai ouvir a voz do Senhor, conhecer a voz do teu Senhor, se você não medita na palavra? É claro que Jesus ele está fazendo uma metáfora. São pouquíssimas pessoas hoje, em 2022, que tiveram a oportunidade, o privilégio, de ouvir a voz audível de Deus. O Senhor fala de maneira audível? Fala, ainda fala também dessa maneira, mas é muito raro. A principal maneira que o Senhor fala é através da sua palavra. É por isso que eu preciso
ouvir, ou seja, ler, conhecer, meditar, amar, porque é essa palavra que vai também gerar em mim o conhecimento da voz dele. E quando vierem os falsos pastores, ladrões, aqueles que querem saquear as ovelhas, aqueles que querem levar as ovelhas para o perigo, opa, como eu conheço a voz do meu pastor, eu consigo fugir dessas pessoas e consigo ficar com o meu pastor. Hoje, meus irmãos, nós precisamos responder essa pergunta: qual voz que nós estamos ouvindo? Nesse mundo barulhento, qual voz nós estamos ouvindo? Porque muitos dizem ser de Deus e não tem nada de Deus. Muitos estão aí hoje nas redes sociais, enchem a boca para falar de Bíblia, como eu falei, isolam um versículo, mas na verdade não tem vida, não conhece a Deus e conseguem enganar muitos. Por quê? Porque não passaram pelo filtro da palavra de Deus. Está aí, está na tua mão, está no teu celular. Você deve ter 5, talvez 10 Bíblias na sua casa. Não permita ser enganado, mas medite, estude, se alimente da palavra de Deus. Depois, em quinto lugar, a palavra de Deus nos dá sabedoria para tomar as decisões assertivas na nossa vida. Aqui está a verdadeira fonte do conhecimento que importa, que de fato é relevante. No Salmo 119, verso 24, o salmista vai dizer assim: os teus testemunhos, Senhor, são o meu prazer e são os meus conselheiros. Está aqui. A palavra do Senhor é que me dá conselho. E todos nós praticamente conhecemos de cor o Salmo 1. A gente é apaixonado. Bem-aventurado a pessoa que não anda segundo o conselho dos ímpios. Vocês conhecem? Não se detém no caminho dos pecadores, não se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, olha só, a palavra está ali, deixando bem claro aquilo que hoje se vende aí. 50 passos para a felicidade, né? O segredo da felicidade. Está aqui, está aqui. Salmo 1. Bem-aventurado significa feliz. Feliz a pessoa que não está recebendo influências para tomar decisão de quem? Dos ímpios, dos pecadores, dos escarnecedores. Você já parou a pensar nessas palavras? Espera aí. Eu estou seguindo um blogueiro lá no Instagram. Eu estou seguindo um youtuber. Três perguntas. É ímpio? O que é ímpio? Ímpio é o contrário de pio, de piedade. Ou seja, não é uma pessoa que tem piedade, não tem pio, é impio. Ou seja, como que eu permito que alguém que nem teme ao Senhor tenha influência na minha vida? Está aqui. Se você permite que isso aconteça, como que você está andando no conselho de alguém que nem teme ao Senhor? Fracasso, tristeza, derrota. Porque a Bíblia diz, bem-aventurado quem não anda no conselho do ímpio. Depois, não se detém no caminho dos pecadores. Ou seja, como que você está levando gente pecadora para a sua casa, comer o churrasco contigo, e aquela pessoa está lá, só falando asneira, só incentivando você a pecar. Não, esse é o meu melhor amigo, ele está meio desviadinho, né? Ele gosta de ir em umas casas das primas aí, ele gosta... Como assim? A palavra de Deus está dizendo, você não vai ser bem-aventurado. Ou seja, a tristeza, a amargura,
o fracasso chegará na tua porta, porque você está se detendo no caminho dos pecadores. E o texto ainda diz assim: não se assenta na roda dos escarnecedores. O que é escarnecedor? O que é escarnecer? Escarnecer é zombar do sagrado. Está cheio de youtuber falando contra a igreja, contra a liderança, contra pastor, contra a Bíblia, contra Jesus, contra o Espírito Santo. Você está lá. Está aqui, a Bíblia está dizendo. Você não será bem-aventurado. E daí dá tempo para toda essa porcariada. E não cumpre o que é a proposta do Senhor. Antes, o teu prazer precisa estar na lei do Senhor. E nela meditar dia e noite. Meus irmãos, nós precisamos urgentemente voltar o nosso coração para a lei do Senhor. Está aqui. Esse é o caminho da felicidade. Porque revela Jesus. Faz-nos compreender o propósito do Senhor para a nossa vida. Lá no Salmo 119, o verso 1 e 2 começa também desse jeito. Como são felizes os que andam em caminhos irrepreensíveis, que vivem conforme a lei do Senhor. Como são felizes os que obedecem aos estatutos e de todo o coração o buscam. Não precisa sair atrás de cursinho para encontrar a felicidade. O que você precisa está aqui. Ame a lei do Senhor. Medite na lei do Senhor. Se apaixone na lei do Senhor. Que as palavras eternas habitem no seu coração. Levem você a fazer as escolhas da sua vida. A felicidade vai ser uma consequência. Até porque vocês precisam, nós precisamos, a geração atual precisa parar de pensar que a felicidade é um alvo a alcançar, um objetivo a alcançar. Não. Felicidade não é o nosso objetivo. Felicidade é uma consequência quando tomamos as decisões certas todos os dias. Enquanto você fizer da felicidade o seu objetivo, você vai ficar patinando de ser uma pessoa infeliz. A partir do momento que fizer de Cristo teu alvo e dizer, eu vou tomar as minhas decisões obedecendo a Cristo, a felicidade, ela te alcança. Esse é o segredo da vida. A palavra de Deus já nos revela isso de maneira muito clara. Então, jamais esqueça, essa palavra é a sabedoria para você tomar todas as decisões que você precisa. Não apenas saber distinguir o certo do errado, mas também saber distinguir o sábio do insensato. Porque muitas vezes você vai tomar uma decisão que a Bíblia não está dizendo, é pecado. Eu quero fechar um negócio com uma pessoa, eu quero fazer uma sociedade com fulano. A Bíblia não tem um versículo lá dizendo, não faça sociedade com fulano. Mas a Bíblia tem muitas instruções para você avaliar o quadro, avaliar a situação, avaliar a pessoa antes de tomar essa decisão. E claro, para que você escolha o caminho da sabedoria. Enfim, estes são alguns só, não pontuei todos. Alguns dos benefícios da palavra de Deus que precisam habitar em nós. E nós, a partir do momento que nós levamos a sério a palavra, amamos a palavra, permitimos que ela rege a mente e o coração, o maior beneficiado, claro, é você. A sua vida vai dar certo, de acordo com a visão dos céus. Agora, segunda coisa que eu quero falar para nós encerrarmos. É preciso nós começar a superar as desculpas que nos afastam da palavra de Deus. Amém? Pergunta para quem está do seu lado, qual desculpa você está dando para não estudar e amar a Bíblia? Pastor Ledial, agora você pegou pesado com a gente. Não responda, tá? Não responda, era só para deixar a pergunta no ar. Pare de usar a desculpa da desvalorização da palavra de Deus. É claro que ninguém sai dizendo, eu não valorizo a palavra de Deus. Mas a gente camufla isso dizendo assim, é que eu não gosto de ler, sabe? É que eu não tenho o hábito da leitura, sabe?
Calcula. Quantas palavras você lê por dia no teu WhatsApp? Quantas palavras você lê por dia nas tuas redes sociais? Calcula. E daí só depois você me responda se você lê ou não lê. Você lê muito. Que desculpa é essa? Eu não gosto de ler. Leitura é conhecimento. E leitura da palavra é conhecimento para a vida. Nós precisamos amar, ler, estudar a palavra de Deus. Pessoas que não valorizam a palavra de Deus também dizem, mas pastor Lediel, eu já li a minha Bíblia uma vez toda de capa a capa, então eu conheço as principais histórias, eu não preciso estar lendo de novo. A Bíblia não é um livro para você ler de ponta a ponta. Além de tudo, ela é alimento para a sua alma. Ou você se banqueteia uma vez e não come mais. Ah, mas eu já li semana passada. Pois é, você também comeu semana passada, não comeu mais nada? Para alimentar o teu corpo? É por isso que muitas almas estão raquíticas, fracas, pálidas, algumas morrendo. Não se alimentam da palavra de Deus. É como a história de um homem que foi na agropecuária comprar um passarinho, né? Um canarinho que cantava bastante. Ficou encantado com o passarinho cantando. Vou levar. E levou. No outro dia ele liga para o dono da agropecuária e diz, olha, eu não sei o que está acontecendo, você me vendeu o passarinho aí, eu vi ele cantando aí, mas não está mais cantando. Aí eu, olha, como é que é essa gaiola? Ah, é uma gaiola pequenininha que eu tinha em casa. Faz o seguinte, tenta colocar numa gaiola maior. Vê se ele vai cantar. Ele arrumou uma gaiola maior e colocou. Daí passou um dia, nada do passarinho cantar. Olha, vai ver, ele está se sentindo muito sozinho. Faz o seguinte, coloca um espelho atrás da gaiola, que ele vai ver daí o vulto, vai pensar que é outro passarinho e vai começar a cantar. No quarto dia, o passarinho morreu. O cara foi lá brabo. Tá? Olha, você me vendeu, acho um passarinho aí que... Né? Daí o camarada... Tá, mas, peraí, estou vendo aqui. Tá, o passarinho está morto. Mas e o alpiste que eu dei para você alimentar ele? Ah, foi isso, eu esqueci. Esqueci de alimentar o passarinho. Aplica isso para a alma humana. Tem pessoas que pararam de cantar. A vida se tornou cinza, amarga, triste. Está morrendo de fome. E não percebeu. Tem que alimentar a alma. E a palavra de Deus, ela é o nosso alimento. Então nós precisamos de parar com essa desculpa de desvalorizar a palavra de Deus. Vamos valorizar, porque é Deus falando conosco. Segunda desculpa, a desculpa da incapacidade. Ah, pastor, eu não consigo entender a Bíblia. A Bíblia ela é complexa, né? Ei, presta atenção. Uma das coisas mais complexas, sabe o que é? É isso aqui, ó. Pergunta para um médico que trabalha nessa área, o que acontece no cérebro, no corpo, para a gente caminhar, dar passos, a complexidade que é. Os engenheiros de robótica estão há anos para agora conseguir fazer os robôs caminhar parecido com as pessoas. Mas sabe o que aconteceu? Quando a gente era bebê, a gente caiu, chorou porque bateu a cabeça, a gente não parou, a gente se levantou. E foi, e caiu, e foi, e caiu, e foi, e caiu. Hoje é normal, a gente caminha sem nem perceber. Sabe por quê? Tudo na vida se aprende fazendo. Tudo na vida se aprende fazendo. Você se lembra a primeira vez que você entrou no Instagram? Você estava perdido. Mas você se tornou meio viciadinho, né? Está lá todo dia? Você é um expert hoje. Daí a Bíblia, é muito difícil. Vou botar lá. Se dedica 15 minutos todo dia para estudar a Bíblia.
Vai atrás. Aprenda a fazer uma hermenêutica. Leia. Peça orientação ao Espírito Santo. É impossível você não se apaixonar, não querer mais. Mas se aprende fazendo. Então para com essa desculpa que a Bíblia é muito difícil de entender. É difícil de entender porque você ainda não levou ela a sério. A partir do momento que você leva ela a sério, você começa a entender, você percebe, é de fato uma fonte inesgotável, mas ela tem me ajudado, iluminado e fortalecido, eu tenho entendido muito mais. Agora, quando o pastor está pregando, opa, eu já conheço o contexto, e assim você vai melhorando, aumentando o teu conhecimento e se deliciando cada vez mais das verdades eternas. Terceira desculpa, distração. Essa é a mais comum hoje. Não tenho tempo. Eu não tenho tempo. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Essa tem sido uma arma poderosa do diabo para afastar as pessoas. Não tenho tempo. Para afastar as pessoas da Bíblia. Ei, tempo, ele sempre está atrelado às tuas prioridades. Ninguém aqui tem mais tempo ou menos tempo que outro. Todos temos 24 horas por dia. A pergunta que nós devemos responder é: qual tem sido a prioridade que eu tenho investido meu tempo? Só isso. O que muitos cristãos, inclusive, ainda não entenderam é que nós somos resultados da maneira que gastamos o nosso tempo. Porque a maneira que eu gasto o meu tempo me constrói, molda a minha visão de mundo. Se você não entendeu isso, eu quero te dizer, o diabo já entendeu. E ele vai fazer com que você desperdice o tempo para que você, de fato, se afaste da palavra do Senhor. Se ocupe com um monte de baboseira, para que não medite na palavra. Lá atrás, Faraó já fez isso. Esse povo está muito agora com Moisés pensando em adorar o Deus deles. Faz o seguinte, ocupa eles. Se antes eles davam palha, agora não dê mais palha. Exige a mesma cota de tijolo. Vamos usar o tempo deles para procurar palha, para parar de pensar no Deus deles. O diabo faz a mesma coisa. E quando você olha a agenda de um cristão, ele trabalha, ele estuda, amém, mas daí ele gasta tanto tempo no videogame, tanto tempo no Facebook, tanto tempo no Instagram, tanto tempo no WhatsApp, tanto tempo no sei lá mais o que, conversando com os amigos, e quando viu, de fato, não teve tempo para a palavra de Deus. Mas por que você acha que Lucas, ele fez questão de registrar para a gente o episódio que acontece lá em Betânia? Jesus está na casa de Marta e Maria, e o texto vai dizer assim, chegaram a um povoado onde morava certa mulher chamada Marta, que o recebeu na sua casa. Maria, sua irmã, olha só, Maria, sua irmã, ficou sentada aos pés de Jesus, ouvindo a palavra. Marta, porém, estava ocupada com muito serviço. Aproximando-se dele, Marta perguntou: Senhor, tu não te importa que a minha irmã tenha deixado eu sozinha lá no serviço? Fala para ela ir me ajudar. Respondeu Jesus: Marta, Marta, você está preocupada e inquieta com muitas coisas, todavia apenas uma é necessária, e Maria escolheu a boa parte, e esta não será tirada dela. Essa história chegou a mim e até você para dizer justamente isso. Tem coisas importantes para a gente fazer o dia todo, mas nada é mais importante do que a palavra do Senhor. Ouvir o meu Senhor. Maria escolheu a boa parte. E você? Você tem escolhido essa boa parte? Para finalizar, a quarta desculpa mais comum. A desculpa irresponsável. É aquela pessoa que diz: não, mas eu faço o seguinte, eu tenho uma caixinha de promessa. Eu pego lá, eu leio, e amém. Já tive contato com a palavra de Deus. Tem certa importância, mas comparado ao que Deus tem para nós,
está muito aquém. É um alívio de consciência para dizer, pelo menos um versículo eu li. O problema é que começa a usar as orientações da Bíblia não como palavra de Deus, mas como um amuleto da sorte. Outras pessoas abrem lá no Salmo 91. E coloca lá no trabalho, lá na sala, e diz, agora sim. Agora os demônios não vão nem passar perto da minha sala. O diabo e os demônios, eles conhecem mais a Bíblia do que todos nós juntos aqui. Eles não temem a Bíblia. Eles temem quando a Bíblia está no coração do ser humano. Opa! Daí é diferente. Enquanto ele trata isso aqui como um amuleto da sorte, agora, quando isso aqui habita no coração, determina o caminho da vida, opa, o inferno treme, porque ele sabe que ali se levanta alguém que tem compromisso com Deus, alguém que tem uma aliança com o Eterno, alguém que vai fazer a diferença, porque entendeu o projeto de Deus para a vida dele. Vamos se colocar em pé? Que possamos nos apaixonar mais pela Bíblia Sagrada e que ela possa habitar a nossa mente e o nosso coração. Jamais esqueça, se o seu coração e a sua mente estiverem vazios da palavra, toda a sua vida será vazia. Mas a partir do momento que a palavra de Deus encher a sua alma, a sua mente, o seu coração, você pode ter certeza, a sua vida será plena e satisfeita.